Pessoal, logo no início da Bíblia, Levíticos capítulo 17, versículo 11, tem uma revelação sobre o sangue. A Bíblia diz o seguinte: a vida da carne está no sangue, ou a alma da carne está no sangue. Eu falei no vídeo anterior que o alimento, ele é o combustível do nosso corpo. Mas o alimento não é apenas o combustível do corpo, o alimento é o combustível da alma. A vida da carne, a alma da carne está no sangue. O sangue é para onde vai o nosso alimento. E dali do sangue ele é distribuído para o corpo. Então, veja bem, alma, aqui fala, né, em algumas traduções, a vida da carne está no sangue, em outras traduções, a alma da carne está no sangue. Na verdade, está falando do fôlego, o nosso fôlego, aquilo que nós respiramos, a nossa alma, o que nos faz viver, começa pelo sangue. Sangue é um assunto muito importante. Por isso que a Bíblia fala tanto de sangue. Sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Você vai ver na feitiçaria também, o sangue é algo tão usado, tão importante, o derramamento de sangue nos sacrifícios, tanto nos sacrifícios levíticos quanto nos sacrifícios pagãos. O sangue, ele é sempre visto, o sangue tem um apontamento profético para a vida. E o sangue de Jesus tem um apontamento profético para a restauração, libertação e, acima de tudo, de vida eterna. E a alma fala de emoção, a alma fala de vida, porque quem não tem alma não vive. O homem se tornou alma vivente em Gênesis. E quem não tem alma não tem emoções. Uma pessoa que tem depressão é uma pessoa que perdeu a capacidade de trabalhar com a sua alma, com as suas emoções, com todo o seu estado emocional. E o que isso tudo tem a ver com a alimentação? A estratégia do diabo, através da alimentação, é gerar um estado emocional, um estado mental destruído por conta do que passa pelo sangue. Se o que passa pelo seu sangue é ruim, isso se manifesta em toda a sua fisiologia física e também na sua fisiologia emocional. Você já percebeu, para fazer sentido o que eu estou falando para você, que existem pessoas que depois de comerem, os estados mentais mudam e geralmente mudam para pior? Então, muitas vezes, uma pessoa ela fica nervosa depois que come, ela fica estressada, ou ela fica ansiosa, ou então ela vai ficar com sono, com preguiça. As pessoas até brincam, né? Crente gosta de comer, crente gosta de brincar, comer até ficar triste. Olha só a brincadeira. Vou comer até ficar triste, vou comer até desanimar, né? Então, muitas vezes, uma pessoa sai para um restaurante com a família, ou ela vai fazer um banquete na sua casa, vai na casa de uma visita, ela sai de casa feliz, está bem, vamos almoçar, 10 da manhã, 11 horas da manhã, e aí o pessoal senta e aí come da maneira errada, come demais, ou come mais alimento vontade do que alimento obediência, come da maneira errada. E aí quando acaba de comer, o resto da tarde já não está mais na energia. Não era para ser o contrário? Depois do alimento, a nossa energia não era para aumentar? Não apenas a energia física, mas a energia emocional. Não foi isso que eu expliquei no vídeo anterior? Mas na maioria das vezes, principalmente na vida do cristão, depois da alimentação, ao invés da energia aumentar, a energia diminui. Ao invés do estado mental melhorar, o estado mental emocional piora. Que sentido tem isso? A alimentação ela tem esse objetivo de piorar a fisiologia e o emocional? Claro que não. Então o nervosismo gerado após a alimentação, a ansiedade, o sono, a preguiça, o desânimo, a agitação, até mesmo a tristeza, o abatimento emocional, tudo isso é consequência do sangue contaminado. O sangue contaminado, ele não compromete apenas isso. O sangue contaminado, ele compromete a inteligência. Você sabia que Deus planejou para o homem uma inteligência muito maior? Às vezes você vê um pregador, você fala, meu Deus, que inteligência que esse homem tem para pregar. Às vezes você vê um empresário, você fala, de onde esse homem tirou essas ideias? Muitas vezes as ideias são consequência de um sangue bom, sangue bom literalmente,
de uma alimentação correta. E, por outro lado, quem come de qualquer jeito, se o sangue está ruim, automaticamente o corpo está ruim, a emoção está ruim, compromete a inteligência. Às vezes a pessoa tem problemas de inteligência por causa disso. Não apenas a inteligência física, mas a inteligência espiritual. A percepção espiritual melhora de acordo com a sua alimentação, o seu discernimento. Tem gente que quando come da maneira certa, ela vê o mundo espiritual com mais facilidade, ela percebe coisas espirituais com mais facilidade. Ricardo, que sentido tem isso que você está falando? Qual é a base bíblica que você tem para isso? A base bíblica é a mais simples de todas. Muitas vezes Deus quer reiniciar a sua fisiologia de alimentação e Deus manda você fazer um jejum. E o que é o jejum? O jejum nada mais é do que um restart do seu mindset, da sua mentalidade e configuração de alimentação. Por isso que o jejum não é para ser um jejum de meio-dia. Porque um jejum de 12 horas, muitas vezes é até para Deus te abençoar. Claro, Deus abençoa, faz um milagre na tua vida, mas Ele não dá tempo de mexer com o seu mindset de alimentação, com a sua mentalidade, configuração de alimentação. Então o jejum precisa ser de no mínimo 24 horas, se possível um jejum de 48 horas. É mais difícil. Eu mesmo sempre tive dificuldade de praticar esse tipo de jejum, até porque nunca tentei da maneira que se deve tentar. Mas existem pessoas que jejuam 48 horas, 72 horas, até que chega ao ponto do jejum de Daniel e depois do jejum de Jesus, do jejum de Moisés, que é o jejum de 40 dias, só no pão e na água. Acredito que mais para frente nós vamos ter um vídeo aqui só sobre jejum. Então veja bem, nervosismo, ansiedade, sono, preguiça, desânimo, agitação, resultado do sangue contaminado pela alimentação errada. Além disso, inteligência comprometida, percepção espiritual comprometida, sono, preguiça, saúde comprometida, obviamente, não apenas a inteligência, não apenas a percepção espiritual, mas a saúde. A pessoa começa a ter problema de pele, problema de alergia, problema de queda de cabelo, a aparência muda, a obesidade toma conta do lugar, toma conta da pessoa, a pessoa já não está mais com aquela fisiologia planejada por Deus para ela, e não apenas pela questão da aparência, mas começa a ter dificuldade para se locomover, dificuldade para falar, dificuldade para um monte de coisa, por conta da saúde comprometida. Os órgãos vitais começam a reclamar, aí a pessoa sente dor, sente cólica, sente dor de cabeça, daqui a pouco aparece uma úlcera, aparece uma gastrite, aparecem milhares de problemas que todos começam, diabetes, pressão alta, pressão baixa, milhares de problemas, todos começando pela alimentação e decisões erradas, decisões impulsivas, justamente porque o seu emocional não está equilibrado, o seu corpo não está equilibrado, e aí você decide da maneira errada. Tem até um ditado que diz: nunca tome decisões ou quando está com fome ou quando acabou de comer demais, porque de ambas as formas o seu estado mental vai estar comprometido. Agora nós vamos finalizar esse vídeo com um texto que está em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Vamos ver o que está escrito aqui. Daniel 1, 8. O texto é muito conhecido. Eu quero ler exatamente como está escrito para você. Olha só. E Daniel propôs no seu coração de não se contaminar com a porção das iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos, que não o permitisse se contaminar. Olha só o que Daniel viu. Daniel teve esse discernimento espiritual, que a comida que o rei comia e a bebida que o rei bebia eram comidas contaminadas. Agora, não apenas contaminadas porque era um rei de uma outra religião. Era uma alimentação que era danosa para o propósito, para o empreendedorismo espiritual de Daniel. Daniel tinha uma sacada, Daniel tinha uma direção de Deus. E Daniel entendia que se ele comesse da maneira errada,
ele não ia ter inteligência suficiente, força suficiente, capacidade suficiente, discernimento suficiente para seguir naquela jornada que Deus tinha para ele. Então ele propôs no seu coração de não se contaminar. Então ele conversou com o chefe dos eunucos e falou: poxa, deixa eu comer uma coisa diferente aí. Versículo 9. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Essa é a revelação que está vindo para mim aqui agora. Muitas vezes você diz assim: poxa, Ricardo, esse negócio de alimentação saudável é muito caro, eu não tenho condição, a comida que vem para mim é que eu tenho que comer, é o que chega na minha mesa. Mas aqui Daniel falou: não vou comer isso. E Deus colocou graça no chefe dos eunucos. Deus pode liberar uma graça para que a alimentação correta chegue até você. Isso é rema, isso é óleo fresco aqui para nós. Versículo 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Olha só, gente, o diabo determinando o que você vai comer. Ou então a cultura, vamos falar da cultura, né? A opinião pública determinando o que você vai comer. E aí ele diz, o chefe dos eunucos: pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poria em perigo a minha cabeça para com o rei. Então qual era a preocupação do chefe dos eunucos? Que Daniel, comendo a comida certa, desse errado. E ele pensava que o Daniel, comendo a comida errada, daria certo. Inversão de valores espirituais é o que acontece com a igreja evangélica nos dias de hoje, comendo comida errada, querendo que dê certo. E quando manda comer a comida certa, a igreja pensa que acha que vai dar errado. Versículo 11. Então Daniel disse ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos 10 dias me deem legumes a comer, água para beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, conforme vires, procederás com cada um dos seus servos. E ele consentiu isso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Olha isso, comendo a comida obediência. A fim dos 10 dias os seus semblantes estavam melhores, eles estavam mais gordos de carne do que todos os outros jovens que comiam as iguarias do rei. Então o despenseiro tirou as porções das iguarias, o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Vou parar por aqui. Então, gente, vamos consertar essa inversão de valores, mas essa decisão tem que ser uma decisão sua, porque está escrito aqui que Daniel propôs no seu coração. Se você não decidir mudar a sua alimentação, você vai ter conhecimento, mas não vai ter a unção que tem por trás desse material que eu estou liberando para você. Ok? Espero que tenha entendido. Comente no grupo. Até a próxima. Tchau, tchau.